o que está acontecendo na região de vocês em relação a esse isolamento social tão pedido pela Organização Mundial de Saúde, pelos meios que trabalham e analisam o comportamento, né, dessa pandemia em outros países, o que está acontecendo e como o nosso país entrou nessa situação depois, né, começou na China, depois se alastrou para a Europa, principalmente Itália e Espanha, chegou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estava acreditando que aquilo seria uma coisa tão importante a ponto de parar o país. No entanto, é o lugar que mais está tendo mortes, talvez exatamente por não terem acreditado, terem demorado para orientar o pessoal a fazer o isolamento social. E o Brasil também, na mesma toada dos Estados Unidos, aí quando chegou na América o vírus, né? Chegou nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil também, porque ele não veio para o Brasil dos Estados Unidos. O vírus veio para o Brasil da Europa, tá? Muito provavelmente aí da Itália, que foi o primeiro portador do vírus no Brasil, foi um empresário brasileiro que voltou da Itália e logo que voltou ele fez lá uma festa para a família, para 30 pessoas e ali aconteceu a disseminação. Mas se não fosse ele, seria outra pessoa, né? Mas só dizendo que o vírus não veio dos Estados Unidos. Se acontecer esse colapso da saúde, gente, muita gente vai morrer por falta de assistência médica, não só pelo vírus, né? E isso é o que um país que consegue ter um serviço de saúde chamado SUS, que todo mundo critica, tá? Mas eu já fui secretária da saúde há 10 anos atrás. E poucos países no mundo têm uma estrutura de saúde como o Brasil tem, que dá gratuito não, tá? Porque todos nós pagamos imposto para ter essa saúde pública no país. Mas poderia ser melhor? Poderia, mas é uma saúde pública muito bem estruturada e bem organizada, tá? As pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, quando ouvem críticas desse tipo, é tudo um bando de vagabundo, ninguém trabalha, nossa, eles ficam muito ofendidos e muito bravos, porque é uma dedicação. Tá? Tem gente que fez medicina, que fez enfermagem e que nunca exerceu fora do serviço público, né? Ou seja, por um salário base, né? Ou seja, um salário que ele não consegue produzir mais ou menos naquele mês, ele vai ganhar sempre a mesma coisa, ele se dedica, ele vai para reunião, ele vai para a linha de frente, ele faz campanha final de semana, né? Eles fazem um monte de coisa, congressos para ver quais as diretrizes para melhorar a saúde do país, né? Agora, tem pessoas que trabalham muito mal? Tem pessoas que recebem um plantão, médicos, enfermeiras, e fazem lá um esquema e não aparecem no serviço? Tem desvio de remédio? Tem. Como tem problema em todas as áreas, não é só na saúde. Tá? Então vamos parar de criticar e vamos admirar esses profissionais da saúde pública, tá? Que estão aí se desdobrando, adoecendo, preocupados com as suas famílias, mas estão sim indo trabalhar. Quando todo mundo está no isolamento social, os médicos da rede pública estão trabalhando. Vários médicos que não são da rede pública estão se voluntariando. Tá? E os que não estão se voluntariando estão se organizando e se preparando por uma diretriz, né, do Conselho Regional, não, do Conselho Federal de Medicina, né, a se cadastrar para receber um treinamento online do que fazer no caso de explodir isso aí, todos os médicos terem que ajudar. Tá? Então todo mundo está muito empenhado em ajudar essa pandemia a ser controlada com o menor número de baixas possível. Então, gente, respeitem cada um de vocês, ajudem, como eu falei ontem, o Churrari, ajudem a divulgar, incentive as pessoas, não abre mão do isolamento social, aguenta mais um pouquinho, me telefona se você estiver muito isolado, se você não estiver aí se sentindo bem, vamos bater um papo, vamos fazer uma videochamada no WhatsApp ou em algum outro equipamento, outro aplicativo aqui da internet, tá? Naya Matos, vamos lá. Doutora, homem está no segundo casamento, mas ainda tem casa no nome junto com a ex-esposa e não consegue resolver essa questão, que dura 11 anos, e agora no segundo casamento, desde o começo, não consegue... Vamos lá, termina a sua pergunta, porque senão eu vai ficar sem responder direito. Mas enfim, vamos lá. Um casamento, então vamos lá. O casamento acaba entre um homem e uma mulher.
Porém, se eles têm filhos, o vínculo deles como pai e mãe vai ser eterno, tá? Agora entrou uma coisa que chama dinheiro no meio, chama patrimônio. Esse patrimônio é de quem? É dele, é do casal, é da família, é algo que era da família dele, de herança. Então são várias situações aí a serem resolvidas, tá? Se ele separou de uma forma que a gente chama no litigioso, né? Ou seja, no meio de uma briga jurídica, tá? Isso pode se arrastar muito tempo, tá? Agora, a pessoa que casou com ele pela segunda vez não casou enganada, sabia exatamente que ele estava numa separação e que existia aí uma situação mal resolvida da parte financeira. Às vezes existe uma situação mal resolvida também da parte emocional, viu? Então, as pessoas que entram num segundo casamento, elas têm que estar preparadas, tá, para o que vem. Porque é diferente de você casar com uma pessoa totalmente sem compromisso, sem filhos com a outra pessoa, sem bens com a outra pessoa, tá? Então, se esse problema financeiro da casa que está no nome dos dois é apenas um negócio financeiro, mas emocionalmente ele já está desligado, fica tranquila. Fortalece o teu relacionamento com ele, tá? Se você está casada com ele numa condição de um casamento onde vocês vão ser donos junto do que vocês estão adquirindo agora, tudo bem, investe no que é de vocês, esquece o que ele recebeu lá atrás. De qualquer forma, isso um dia vai ficar para os filhos dele, né? Agora, a briga, a discórdia, aquela discussão toda, só vai trazer essa terceira pessoa, que é a primeira mulher dele, para a relação de vocês. Isso para o relacionamento vai ser péssimo, tá? Então, eu não sei exatamente como é a história toda sua, tá, Naya? Mas, de qualquer forma, precisa aprofundar essa análise e ver se ele tá de boa em relação a isso, se essa pessoa nem incomoda ele, se isso não tá fazendo falta para vocês, né? Porque isso é melhor do que brigar. Sistemicamente, tá? A separação é entre um homem e uma mulher, e uma vez que separou para parar de brigar, tá? O acordo com as coisas materiais devem ser feitas entre dois adultos. E isso não deve ser usado como uma moeda, não de troca, mas como uma moeda para provocar o outro, né? Eu vou aproveitar isso, vou aproveitar os filhos para poder continuar minando essa pessoa que um dia me fez sofrer ou que me trocou por outra pessoa, né? E aí sim, isso sistemicamente é muito ruim, tá? Ah, a pessoa não consegue pagar uma nova casa. Então vamos lá, o que está acontecendo na falta de potência dessa pessoa para pagar uma nova casa, né? Então, Naya, eu não sei de quem você está falando, se é um assunto pessoal seu ou se é um assunto de algum cliente seu. Mas eu vou responder de uma forma que serve para os dois, tá? O que está acontecendo com este homem potente, tá? Que lá atrás conseguiu ter uma casa própria, conseguiu trabalhar, conseguiu ganhar o seu dinheiro e hoje, mais velho, ou seja, ele deveria ter evoluído na vida profissional, tá? Para ele conseguir também se organizar para conseguir comprar de novo uma casa. Será que essa pessoa está querendo uma casa do mesmo nível da anterior? Será que essa pessoa não desvencilhou do relacionamento do primeiro e ela não quer realmente fazer um compromisso nesse segundo? São várias coisas que podem estar acontecendo, tá? Agora, se for isso, porque ele precisa de uma casa própria para a nova família, se ele já tem filhos nessa nova família, é uma questão de como adulto sentar com a ex-mulher como adulta e resolver essa situação para o bem não pessoal de cada um e nem para mesquinhez de cada um, mas para o bem da família, para pôr ordem no sistema, tá? E se os dois separaram de uma forma adequada, eles vão conseguir fazer isso. Se eles não separaram de uma forma adequada, tá na hora de pôr ordem nessa separação para que os filhos não tenham que assumir a responsabilidade de equilibrar esse casamento de vocês ou essa separação de vocês, tá? Então, de novo, gente, o tratamento sempre passa por se tornar uma pessoa adulta, nos dois sentidos, adulto para resolver esse problema com a primeira e adulto para ter potência, trabalhar e comprar sua própria casa. Não precisa ser a mesma casa no padrão da que ele tinha, ele pode começar com um padrão menor e depois ele vai trocar por uma melhor e por uma melhor e por uma melhor, tá bom? Foi uma opção de vida que ele fez.
Quando a gente se separa de um primeiro casamento, existem perdas em todos os sentidos, emocionais, financeiras, vai respingar na família de origem, vai respingar na família futura, vai respingar na família atual. E a pessoa que toma essa decisão, ela tem que estar preparada para carregar parte da responsabilidade pelo que aconteceu, 50%, tá? Porque é 50% de cada parte, e tocar a vida em diante, tá bom? Doutora Carla, acredita que o casal que se separou por problemas de desconfiança, controle, falta de respeito e traição, terá a possibilidade de recuperar e reconciliar ou é algo irreparável? Tânia, não é irreparável. Acontece o seguinte: entre você pegar um vaso de cristal que quebrou, tá? E ficou todo trincado aos pedaços, e você colar inteirinho esse vaso de novo, e ter um vaso, deixar de ter um vaso de cristal transparente para ter um vaso todo remendado, que pode quebrar de novo, que pode vazar água, não é melhor você pegar um vaso novo? Esquece o passado, tá? Começa do zero, compra um vaso novo, transparente, cuide desse vaso novo com o cuidado que você não cuidou no primeiro, vocês dois, tá? Então, não existe isso de você voltar para uma relação e onde já teve desrespeito, desconfiança, traição, seja lá qual for o motivo, tá? Terminou, tá? Troca de livro, não vira a página, troca de livro, tá? E é possível sim você fazer uma nova relação com o mesmo parceiro, tá? Mais adulta, tendo crescido como ser humano, aprendendo a pôr limite no outro. Quando ele começar a subir a voz para você, você já fala não, você já coloca limite naquele momento, tá bom? E é isso que você precisa fazer. Agora, os dois precisam estar dispostos a ter um relacionamento entre dois adultos, tá? E quando um estiver infantilizando de alguma forma, você poder falar: eu vou sair de perto de você agora porque você está infantil e eu não vou entrar nesse jogo. E isso é um contrato entre vocês dois. E quando ele também estiver infantilizando, você poder ter a liberdade, sem ele ficar nervoso, de falar: amor, você está infantil, resolva esse problema com a tua criança, eu estou me retirando, isso não é comigo. E quando você estiver mais tranquilo, a gente volta a conversar, tá bom? Isso sim é possível, tá? Fazer um novo relacionamento, um novo contrato de relacionamento, com novas normas como adulto e colocando limite. Adulto é assim: recebo de você o que você me tem de bom para me dar, mas eu ponho limite naquilo que você está invadindo o meu espaço, me desrespeitando, desconfiando de mim, etc. Aí é possível, tá? O que precisa para dar certo? Amor. Se você ainda ama essa pessoa, e se essa pessoa ainda te ama, tá? E não é filhos que vão fazer isso acontecer, é o amor de vocês. Então, se existe amor, é possível fazer um novo relacionamento com o mesmo homem, mas o novo relacionamento. A Viviane pergunta: doutor, uma mulher de 37 anos que nunca teve um relacionamento sério, depois de terapia, está em um relacionamento, mas não consegue gostar do namorado, está sempre com infecção urinária. Bom, Viviane, é pesquisar que trauma aconteceu na vida dessa pessoa na área sexual, que é em que fase? Na fase genital, tá? Então, se na fase genital ela não teve uma passagem pelo amor do diferente, tá? Que é o amor do pai. Se a mãe dizia que a mãe é boa e o pai é ruim, eu estou sempre aqui, teu pai está ausente, eu não gosto de relacionamento sexual com teu pai, ele que procure outras mulheres, uma série de coisas que remetem à sexualidade e remetem a vínculo, tá? Eu vou lembrar vocês aqui, porque nem todos que estão aqui têm assistido todos os dias da minha live, conhecem a minha abordagem, então eu vou repetir aqui, que sexualidade não é genitalidade. Sexualidade é uma energia de vida que secciona da família de origem, faz você se vincular com uma pessoa para gerar descendentes. Se ela ainda está vinculada com a mãe, principalmente com a mãe, como que ela vai se entregar para um relacionamento? Então, existe uma ordem lógica, tá? Para ter uma boa genitalidade, que é parte da sexualidade, eu preciso primeiro romper com a minha família de origem. De novo, que horror, a Carla está falando de romper com a família de origem.
Gente, romper com a família de origem não é brigar, não é nunca mais olhar na cara, não é impedir, não é se sentir impedida de dar uma ajuda emocional, uma ajuda profissional, uma ajuda que seja financeira, sem atrapalhar a tua família futura, tá? Mas é dizer sim, não olhar só para trás, não olhar lá para o passado, olhar para o futuro, se vincular com um novo parceiro, abrir o coração para entrar alguém. Essa pessoa, ela teve algum problema e ela fechou o coração para o amor do diferente. Quem é o diferente? O diferente da relação pai e mãe é o pai, é o homem, tá? Então, se você ajudá-la a ir lá atrás, enxergar o que aconteceu, se conscientizar do que aconteceu, da raiz do problema, ela vai poder, hoje como uma mulher adulta, falar para a criança dela que a criança dela pode sim amar o diferente, que a criança dela pode sim se entregar ao amor, tá? E que a criança dela pode sim ter prazer sexual com um homem, tá? Que isso é extremamente vinculador, tá? E é através desse vínculo com um homem, né, que envolve a sexualidade, envolve a genitalidade, é que você é capaz de gerar descendentes. Gerar descendentes significa o quê, Carla? É pôr filho no mundo? Não. É quando o casal está tão pleno de amor que eles precisam de pegar e pôr esse amor num terceiro. Isso é uma boa forma de você decidir ter descendentes, de você decidir gerar filhos. Não para ficar com você quando você crescer, para você não acabar, já estou perto dos 40 anos, vou engravidar para ter um filho, para ter o que fazer, para esse filho cuidar de mim, para ter companhia. Isso não é um motivo bom para ter um filho. Lá na frente esse filho vai estar com sérios problemas, tá bom? Então é isso que você deve fazer. A Naya pergunta se essa situação da casa interfere na situação financeira com o ex, interfere na situação do casamento de hoje. Vai depender de vocês, tá? Quanto casal tá super bem, super feliz, com uma situação financeira inferior à que tinha antes do casamento, ou melhor, no primeiro casamento, tá? Quando você abre mão de um casamento, de uma estrutura toda, é porque você tá infeliz. Então, se ele te procurou e se hoje ele está com esse segundo casamento, faça uma boa construção. É o amor, é a felicidade que constrói tudo isso. Não é o conforto financeiro, tá? Isso faz parte, isso vocês dois vão continuar batalhando, isso vai unir vocês dois. Agora, se essa segunda mulher ficar pentelhando, ficar arrumando confusão, ficar o tempo todo lembrando da ex, porque você tem que vender aquela casa com ela, porque esse dinheiro é teu, você está trazendo para o relacionamento de vocês não só uma terceira pessoa, mas um problema, que é o dinheiro, tá? O dinheiro é para ser solução. Então, continuem batalhando, continuem lutando aí que vocês vão conseguir. Há 2 gerações com romances Romeu e Julieta, onde a família não aceitava o parceiro escolhido. Agora minha filha de 19 anos, numa adolescência tardia, está gostando de um menino que vende drogas. Fernanda, pode sim, com certeza, ser uma identificação, uma herança epigenética, tá? E aí, você proibir, você querer intervir à força, só vai atrapalhar, tá? O que vai acontecer é o final de Romeu e Julieta. Alguém morre nessa história, tá? E se não morrer fisicamente, morre para o coração, morre para a possibilidade de voltar a amar. Tem uma série de mortes, né? Morte de ego, tem uma série de mortes. Então, o que fazer nessa situação, tá? É realmente uma constelação da família. Você faz a constelação. E na constelação você vai reverenciar todas essas pessoas que passaram por essa saga de amar a pessoa que não é aceita no sistema, né? E muitas vezes tem que abrir mão desse grande amor e casar com outro e vai ter filhos com esse outro que não é o grande amor da vida da pessoa. E essa pessoa vai carregar isso como um gene, como uma epigenética. Então, experimente fazer uma constelação para pôr ordem no sistema, tá? E você confie que o trabalho sistêmico vai dar uma ordem para que a tua filha, tá? Não precise carregar mais essa saga da família e fique livre e fique liberta para encontrar uma pessoa mais adequada para continuar a família, tá? Uma pessoa que vende drogas é uma pessoa que está conectada, fortemente conectada com a morte, porque se ela é usuária de droga,
ela está indo para a morte. Se ela vende droga, ela está levando pessoas para a morte, tá? E não adianta querer vir falar que a droga é apenas um passatempo, que você toma vinho e eu uso droga, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa, tá? Mas essa conversa, tá? É uma conversa diferente. Primeiro você vai fazer a sistêmica para pôr ordem no sistema, para limpar o campo energético dela, para que ela consiga ver. Neste momento ela está vendo com o olhar da fidelidade à família de origem, tá? E depois de você fazer essa constelação, você vai poder sim sentar com a tua filha e conversar com ela sobre tudo isso, tá? Falar que de fato na família tinha essa tendência, que pena que a avó não casou com um homem que ela amava, né? Porque lá atrás o problema não era ser vendedor de droga, eram coisas mais simples, eram problemas sociais, né? Às vezes uma família rica não queria que a mulher casasse com uma pessoa mais pobre, né? E acabava impedindo este casamento e fazendo casar com um onde eles iam juntar as heranças. E a pessoa casa e fica eternamente infeliz, os filhos não conseguem ser felizes porque eles não vêm de um grande amor do casal, tá? Então tudo isso você vai ver na constelação. Tenho uma filha de 4 anos do meu segundo relacionamento. O sistema familiar todo do pai tem muitos casos de loucura e doentio. Como faço para minha filha ter uma pessoa saudável? Ser uma pessoa saudável. Elisângela, exatamente colocando limite na loucura da família do teu marido, tá? Quem tem que colocar limite é ele, tá? Para que isso não passe para tua filha. A tua filha, ela tem o gene da loucura, que vem através da epigenética. Só que ela vem amarrado, ela vem metilado, ela vem presa. E ela só vai se manifestar se o ambiente onde a sua filha for criada for um ambiente de loucura, um ambiente de briga, um ambiente que propicia a pessoa a manifestar a loucura. Então, converse com o teu marido, fale para ele, amor, eu aprendi que tem um gene da loucura que vem da família de um para o outro. Então vamos fazer o possível para a gente manter o ambiente da nossa família tão saudável que esse gene não vai se manifestar na nossa filha. E vamos ensiná-la a ir para a vida de uma forma adequada, se relacionar de uma forma adequada, ter respeito um pelo outro, para quando ela casar e arrumar um marido, ela também ter filhos de um relacionamento saudável, para ela não deixar que o gene se manifeste nos nossos netos. E isso é ser adulto, gente. Isso é pôr um limite. Isso é ser adulto, é pôr um limite no destino também, tá? É você fazer isso para a família de origem. Queridos familiares, obrigado por tudo que vocês me deram de bom até hoje, né? Teu marido deve ter muita, muita qualidade, mas ele tem também os seus problemas. E aí vocês podem fazer isso, deixa os problemas da família de origem com a família de origem e faz uma fala sistêmica, tá? No teu caso também, uma constelação ia ajudar bastante no processo de mudar a informação que você vai dar para o sistema todo, tá? Através ou de representantes numa constelação presencial, quando passar toda essa fase da reclusão, né? Do isolamento social, ou agora, se você quiser fazer uma constelação de uma forma virtual, também vai te ajudar. Doutora, tem alguma técnica que ajude no desapego? Estou me separando, mas ainda tenho amor por ele. Sei que acabou o amor dele por mim, então eu preciso desapegar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu estou imaginando aqui essa foto que é você com alguém e deve ser um filho. Não consigo ver a tua imagem ampliada, mas tudo bem. Se você está aí grudadinha nesse filho, a primeira coisa que você pode fazer é desgrudar do seu filho, tá? Por quê? Você precisa ter individualidade, tá? E você precisa se amar. Como que você se desapega desse amor que você sente pelo seu filho? Primeiro, tá? Se amando, se admirando, se bastando, se respeitando, tá? E a hora que você estiver trabalhando em você, você vai estar libertando o seu filho, tá? Que é metade do seu marido. Cada vez que você ama seu filho, você está exercendo o amor pelo seu marido em metade dele, tá? E às vezes, para compensar esse amor que você sente por um homem que não te ama mais e que está indo embora, você acaba grudando na metade que sobrou, que é o teu filho. E você vai aprisionar o teu filho na vida, tá?
Então, filhos fazem parte da vida, mas filhos não são a nossa vida. E o exercício é esse que eu vou te ensinar. Fazer durante 21 dias um cuidado pessoal com você mesma. Conversando com a tua criança. Que você se ama e você se basta. E que se você estiver plena, você espera que o teu marido, seu ex-marido, seja muito feliz, porque se ele não está feliz com você... Olha, Carla, eu falei isso pro meu primeiro marido quando eu separei dele. Ele falou que ele falou até que me amava, mas que ele precisava aproveitar a vida porque ele casou muito cedo, etc. E eu falei para ele, por te amar, tá? Eu não quero ser um empecilho para tua felicidade. E se você acha que a tua felicidade está vinculada a ter outras mulheres, eu não vou admitir ser uma mulher bígama, mas eu vou deixar que você siga. E eu espero que você encontre a tua felicidade dessa forma, tá? E o Fernando fala isso, não é só o Fernando, muita gente fala isso, o próprio Bert Hellinger. É preciso mais amor para separar do que para casar, tá bom? Porque você tem filhos com ele, vocês têm uma história, então não perca o amor. Você mantém esse amor da família, o amor e o respeito por um homem que é o pai dos seus filhos, tá? E sempre será. Então você mantém este amor que sobrou aí na função pai e mãe. E o teu filho é fruto do amor de vocês e sempre será. E o teu filho é metade do teu pai. Desculpa, ele é metade do pai dele. Ou seja, você vai amá-lo e quando você o ama, você ama metade dele, que é o pai. Mas como homem e mulher, você vai aprender a se amar e abrir espaço no seu coração para um novo amor. Ok, Carla? Se tempos após uma constelação o problema ainda não foi resolvido, é porque ainda não trabalhou a causa. O que seria bom fazer uma nova constelação? Bom, Fernanda, vamos lá. Existem constelações e constelações e existem níveis de aprofundamento na solução sistêmica, tá? E não basta fazer um nível de transformação sistêmica se você não fizer uma transformação pessoal, tá? Porque aí você não vai cuidar bem da tua criança e a tua criança vai ficar exposta a voltar para o trauma de origem, que é a raiz do problema. Ela vai reviver o trauma e tudo vai voltar como era antes. Então eu costumo dizer o seguinte, que constelação é uma ferramenta de trabalho, como se fosse um bisturi, tá? Então um bisturi na mão de um bom cirurgião pode salvar uma vida, tá? Mesmo num campo de batalha, mesmo sem ter um hospital. Mas um bisturi na mão de um cirurgião ruim, ele pode estar dentro do Einstein, com todas as estruturas que ele precisa, mas ele pode matar uma pessoa, tá? Então, acontece que tem vários tipos de consteladores e vários tipos de constelações. Tem constelações que não aprofunda para a raiz do problema, que ela apenas diz, sua alma já viu, siga e sua alma já viu, uma coisa jogada ao vento. Ou seja, a pessoa como indivíduo adulto não vai ajudar o sistema no seu dia a dia, cuidando da sua criança interior e não deixando ela reviver o trauma, não deixando ela voltar para o problema de origem, tá? Então tudo depende. Eu sugiro que você faça novamente uma constelação e vai mais profundo dentro desse problema, tá? Mesmo que doa muito. Ontem eu fiz a constelação de uma pessoa que chorou muito, mas ela sofreu muito na constelação. E aí as pessoas falam, nossa Carla, você é sádica, você vai lá onde dói e cutuca. Pois é, cirurgia é assim. Cirurgia não é fazendo massagem com olhinho essencial. Cirurgia é cortando, cirurgia é matando mal pela raiz. Ninguém termina uma cirurgia e volta da anestesia sem dor. A pessoa volta da anestesia com dor, roxa, inchada. Vai levar uns dias até ela conseguir assimilar tudo o que aconteceu e a dor ir passando. E aí sim ela vai cicatrizar essa ferida, tá? Aí sim ela vai mexer profundamente nesse problema, na raiz do problema, tá? Por favor, doutora Carla, gostaria de saber a dinâmica do feijão. Quero aprender o que falo na primeira semana e depois nos dias seguintes, até 21 dias. A minha primeira gestação foi muito pesada. Vamos lá. Primeiro, o exercício do feijão e esses 21 dias cuidando bem da tua criança, ele remete você primeiramente à sua própria gestação, a saber o que aconteceu na vida da tua mãe e do teu pai, no relacionamento deles, enquanto você estava dentro da barriga deles. E aí quando você vê o problema,
você faz o exercício do feijão da seguinte forma. Peguem um feijão e coloquem num maço, num molho de algodão, tá? Deixa esse algodão molhado e deixa esse feijãozinho lá em cima. Você vai falar, a partir de hoje, eu estou gestando você, a minha criança, e eu vou dar para você um referencial melhor do que aquele que nós tivemos dos nossos pais lá atrás. Então, mãe que casou grávida, mãe que o pai largou no meio da gravidez, mãe que perdeu a própria mãe quando estava grávida e ficou desesperada, mãe que adoeceu, tudo isso você vai dar agora para a tua criança, numa gestação pessoal, conversas melhores, tipo, eu quero muito que você venha ao mundo, eu estou aqui para te levar para o mundo de uma forma saudável, eu vou ser seu pai e sua mãe saudáveis, eu vou olhar para as suas necessidades básicas, eu vou te dar amor, eu vou te incentivar a ir para a vida, né? E você vai todo dia molhar esse feijãozinho, como você faria numa gestação, se hoje com a consciência que você tem, você estivesse gestando novamente. Se você quiser fazer um trabalho junto, você coloca 2 feijões. O segundo feijão, mas você precisa definir quem é um, quem é o outro, tá? Não põe os 2 no mesmo algodão. Você coloca separadamente, senão o teu filho vai se identificar com você e não vai ser bom. E coloca lá o nomezinho do teu filho da gravidez, que você falou que foi muito ruim, né? A minha primeira gestação foi muito pesada. Você coloca no algodãozinho lá uma indicação de aquele lá é o do teu filho. Põe o nome dele, alguma coisa assim. E aí você pode conversar com a sua criança na sua gestação e conversar com a criança do seu filho na gestação do seu filho. E você fala, filho, sinto muito. Se a minha gestação, quando eu tive você, foi pesada, hoje eu vou refazer esse processo e eu vou te dar algo melhor. Eu vou te ensinar a ir para a vida de uma forma mais saudável. Depois de 7 dias, esse feijão já brotou. Às vezes ele fica com quase 1 metro de altura. É fantástico a rapidez com que isso acontece. Mas vai depender da energia de amor que você coloca nesse feijãozinho. Depois de 21 dias, você vai fazer esse nascimento. E aí você vai reviver o seu parto. Pergunta para tua mãe, se você souber, ou tiver condições de perguntar, se o teu parto foi normal, se foi cesárea, o que aconteceu, por que foi cesárea, se você estava com o cordão enrolado no pescoço, e aí você vai fazer um novo parto. E o novo parto significa partir de um lugar para um novo lugar. E aí você vai falar pro teu feijão, hoje eu vou tirar você do algodão e vou colocar você na terra, tá? Você vai deixar de morar na água para morar na terra, que é o que aconteceu com você. Você deixou de morar na água, que era a barriga da tua mãe, para vir para o mundo, né? Respirar, são outros elementos. E aí você vai fazer isso com o feijão. Depois não precisa ficar cuidando desse feijão, porque nem sempre esse feijão vai desenvolver na terra, independente do que você vai fazer. Mas você vai cuidar da tua criança interna. Então imagina todo dia um bebezinho do teu lado. E nesses 15 dias esse bebê vai se desenvolver do nascimento até os 5 anos de idade, que é a fase de molde. Aí você pode falar tudo de bom para ele. Tudo aquilo que você sente de trauma que você não teve da tua mãe ou do teu pai, você vai falar para a tua criança interna, tá? Eu te amo, você é uma pessoa fantástica, você é linda, é inteligente, tá? Você não precisa fazer tudo o que os outros querem para agradar os outros. Você pode ser o que você é. Eu estou aqui para te acolher e para te ouvir, tá? Você pode falar dos pais, você pode falar, você tem o direito de amar o diferente, tá? Você não precisa amar só o meu lado mãe, você pode amar o lado pai, tá? Você pode amar o diferente, você pode ir para a vida e ser feliz, tá? Eu estarei sempre aqui como tua adulta para cuidar de você, tá? E depois de 21 dias, prestando atenção, cuidando dessa criança todo o tempo, acordando de manhã e falando bom dia, levando ela para escovar o dente, para almoçar, tá? Para resolver os problemas. Na hora de trabalhar, você fala para ela, fica quietinha aí, vai brincando que eu vou trabalhar e daqui a pouco a gente sai para fazer alguma coisa gostosa. Quando você for namorar, transar, você vai falar para ela, isso é coisa de adulto, agora você fica aí quietinha que eu vou namorar com ele, tá? E aí você de vez em quando leva ela para tomar um sorvete, para fazer uma coisa que você gosta, fazer uma massagem, arrumar um cabelo, tá? E comprar uma roupa nova, seja o que for. Mas você fala para ela, hoje eu tô te levando para passear, tá bom? Isso é o exercício do feijão e dos 21 dias, onde você aprende a ser uma adulta que presta atenção nas dores da sua criança e acolhe o que ela tá te falando e como adulto você vai lá e resolve, tá bom? Filho criado por mãe submissa e pai autoritário e machista ao extremo, que tipo de trauma sexual pode trazer?
ótimo pai, ótimo companheiro, mas muito inseguro em tomar decisões em geral, tá? Um ótimo pai e um ótimo companheiro machista, autoritário, não é um ótimo pai e um ótimo companheiro, porque ele não será um bom modelo para os filhos, tá? E os filhos vão aprender que para ser amado, como você aprendeu, você precisa se submeter ao outro. Isso é um desequilíbrio na relação de vocês. Primeiro você precisa trazer esse homem para este equilíbrio. Amor eros é o amor do igual, é o amor do 50%, 50%, tá? Não é igual no sentido de mãe, amor porneia, que mãe e filho é igual. No sentido de os dois dão e recebem de igual para igual. Um é mais, o outro é menos. Um não pode mandar e o outro obedecer. Um não pode ser machista e a outra se submeter ao machismo. Você precisa de equilibrar o teu relacionamento com este homem. Aí o teu filho vai ter um bom modelo, tá? Para ver como uma pessoa se relaciona. Como é esse amor eros do dar e receber em equilíbrio. E aí esse filho vai ter condições de, quando ele for para a vida, ele ter uma boa sexualidade, uma boa forma de se relacionar, tá? A sexualidade, de novo, ela é da área da fase genital, tá? E a fase genital é a passagem do filho pelo pai, tá? Então ele precisa passar pelo pai e ver que o pai é um pai saudável, que ele tem um bom relacionamento com a mãe, tá bom? Então é por aí que você vai ajudar o teu filho, tá? Filho responsável, estudioso, faz direito na USP, mas aos finais de semana vai para festa, bebe, toma bala. Toma bala? Como lidar com isso? Agora na quarentena está em casa sossegado. Bom, Flá, existe dentro dele uma criança rebelde que não pôde se manifestar. Então ele, para agradar os pais, ele é uma criança adaptada submissa. Quando ele sai para a balada, ele é uma criança adaptada rebelde. O que ele precisa é fazer isso, tá? É pegar tudo de bom dos pais, mas pôr limite, que ele não precisa fazer tudo certinho. É ir pra balada, pegar tudo de bom dos amigos, mas pôr limite. Não usar droga, não fazer excesso. Lembrar que no dia seguinte ele tem que trabalhar, tá bom? Obrigado por todos esses dias que nós passamos juntos e foi uma delícia. Eu vejo vocês na Terça das Mulheres, às 20 horas, toda semana.